Questão aplicada pela ESA, Escola de Sargento das Armas, em que é cobrado do candidato conhecimento em relação às mais diversificadas figuras de linguagem. E quando falamos em figuras de linguagem, estamos aí mencionando os vários tipos de recursos estilísticos que os autores utilizam para destacar as suas mensagens. Por isso, é necessário ler e nos apegarmos aí a essas figuras, pois um pequeno detalhe pode aí nos levar ao erro, tendo em vista que às vezes uma vai se parecer com a outra. Vamos aqui identificar então o que é solicitado na questão e vamos comentar cada uma das alternativas. Assinale a alternativa em que está presente a figura de linguagem chamada ironia. O que é uma ironia? Ironia é aquela figura que representa o contrário daquilo que eu quero dizer. Por exemplo, se eu entro em uma sala de aula e eu verifico que os alunos ali estão em desordem, não estão comportados, e eu menciono para eles: parabéns pelo seu comportamento, vocês estão de parabéns. Ou seja, acontece aí totalmente o contrário daquilo que eu quero mencionar. Então eu estou sendo irônico. Vamos então identificar aonde há ironia em relação a essas alternativas. Letra A. Depois de correr por mais de 3 horas na maratona, o atleta estava morto de fome e cansaço. Aqui eu tenho a expressão morto de fome e cansaço. Será que aqui eu tenho uma ironia? Não. Eu tenho aqui uma figura de linguagem que é chamada de hipérbole. É aquela figura de linguagem que representa um exagero intencional. Aqui a palavra que ele está morto de fome e cansaço não significa que ele vá morrer, mas sim é um exagero intencional para mencionar que ele está com muita fome e que ele está muito cansado. Sendo assim, a letra A não representa uma ironia, e sim a figura de linguagem que fica aqui destacada é a hipérbole, que ela é marcada por um exagero intencional. E nós utilizamos a hipérboles todos os dias. Estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, aquela mochila pesa 1 tonelada. Então percebam aí essas figuras de linguagem. Letra B. De tanto ele aguentar humilhações calado e baixar a cabeça, todos o acham um verdadeiro banana. Aqui temos a expressão, a palavra banana, que aqui não está no seu sentido denotativo, ou seja, no sentido de dicionário, da fruta banana. Mas aqui eu faço uma analogia, eu faço uma ideia de semelhança. Quando eu chamo alguém de banana, o que eu estou querendo dizer? Por que será que a fruta banana foi utilizada aqui? Se eu falo todos o acham um verdadeiro banana, é porque ele é fácil ali de ser esmagado, é uma fruta ali molenga que se esmaga facilmente. Então percebam que essa figura de linguagem, a palavra aqui que é escolhida, ela tem que fazer referência de maneira adequada àquilo que eu quero dizer. Se eu menciono, por exemplo, ela é uma estrela de cinema e será a possível ganhadora do Oscar. Quando eu falo de estrela do cinema, eu não estou falando necessariamente da estrela que está lá no céu, mas eu faço uma referência à palavra estrela porque ela brilha, ela está em destaque. Sendo assim, é a essa figura de linguagem dou o nome de metáfora. Então percebam, quando eu falo ele é um verdadeiro banana, ele é fácil ali de ser esmagado, indo aí por esse sentido. Aqui também não tenho uma ironia. Letra C. Que firmeza aquele goleiro tem nas mãos? Ao defenderem os chutes, elas parecem feitas de alface. Notem que até aqui parece que eu estou falando que realmente o goleiro ali tem firmeza quando defende um chute. Mas notem que aqui agora fala justamente o quê? Ao defenderem os chutes, elas quem? As mãos, parecem feitas de alface. Então eu estou falando o contrário daquilo que realmente eu quero expressar. Então o gabarito é letra C, realmente há uma ironia. Olha só, que firmeza aquele goleiro tem nas mãos. Daí depois eu falo totalmente o contrário. Ao defenderem os chutes, elas parecem feitas de alface. E alface ali não
não vai defender nada. Cuidado para não confundir isso aqui com uma metáfora, porque no contexto todo mostra o quê? Uma ironia. Que firmeza aquele goleiro tem nas mãos? Ao defenderem os chutes, elas parecem feitas de alface. Eu estou sendo irônico, ou seja, eles não defendem nada. Letra D. Os gritos silenciosos no olhar do menino não me saem da memória e me cortam o coração. Notem aqui a expressão gritos silenciosos. Daí você se pergunta, como que um grito pode ser silencioso? Notem aqui que eu tenho um contrário, mas que esses contrários aqui, eles não ficam evidentes. Sendo assim, eu tenho uma figura que ela é chamada do quê? De paradoxo. Por exemplo, se eu menciono, ele sonhou acordado, daí você vai se perguntar, mas como que alguém pode sonhar acordado? Mas por trás dessa expressão há uma lógica. Ele sonhou acordado, ou seja, ele está ali no mundo da lua. Os gritos silenciosos, daí você vai se perguntar, mas como que um grito pode ser silencioso? Aqui eu vou interpretar os gritos silenciosos no olhar do menino, ou seja, nós vamos perceber uma tristeza que o menino quer gritar, mas que ele não pode por conta de algo que está acontecendo com ele. É um grito silencioso, um grito que está preso nele. Gritos silenciosos não são contrários aí evidentes, como ocorre, por exemplo, se eu menciono: haverá uma luta entre o bem e o mal. Notem que quando eu falo haverá uma luta entre o bem e o mal, esses contrários eles ficam ali evidentes. Eles são claros, eles são evidentes. Bem é o contrário de mal. Agora, se eu falo gritos silenciosos, você vai se questionar, mas como que um grito pode ser silencioso? Na famosa poesia de Camões, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como que uma ferida pode doer e não sentir? Então, atenção aos paradoxos. Letra E. Como Yoda falar agora começarei. Não entenderem nada todos vocês. Aqui, fazendo uma alusão justamente a Star Wars, Yoda, percebam que essa estrutura, essa construção, ela sai totalmente da ordem sujeito, verbo, complemento. Para que isso ficasse mais claro, deveria ser: eu começarei a falar como Yoda agora. Daí seria uma estrutura sujeito, verbo, complemento. Aqui sai totalmente de sujeito, verbo e complemento. Se eu falo, por exemplo, Juliana foi à praia. Quem foi à praia? Juliana. Está na ordem correta. Mas se eu inverto essa ordem, se eu falo a praia foi Juliana, dá para entender também, mas sai da estrutura de sujeito, verbo e complemento. Quando sai dessa estrutura, mas eu compreendo ali a mensagem, a essa figura de linguagem dou o nome de hipérbato. Então, prestem atenção e anotem aí essas particularidades, porque as provas aí relacionadas aos militares, do exército, gostam muito de trabalhar em relação a essas figuras, como outras bancas também. Então, fiquem atentos, estudem figuras de linguagem. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.